Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, a família Leonel ficará desesperada quando receber a visita de um oficial de justiça avisando que eles têm até o final de semana para pagar a dívida com a mineradora de Ariosto. Ou vocês pagam, ou a casa de vocês será penhorada. Todos ficarão devastados, e Arthur, percebendo tamanha crueldade, irá para cima do pai com um documento em mãos, fazendo com que aconteça uma grande reviravolta. Essa mineradora é minha. Foi deixada por minha mãe em seu testamento. Essa dívida com os Leonel será anulada. Ele demitirá o próprio pai, que, furioso, recorrerá à ajuda de Marcelo para acabar com Arthur e com os Leonel de uma vez por todas. Porém, o que os dois pilantras não imaginam é que, surpreendentemente, eles cairão na sua própria armadilha, graças ao que Zefa Leonel irá fazer para salvar a pele do genro e ficar livre da dívida. Tudo pode acontecer quando Ariosto for até a casa dos Leonel, cobrar o que eles lhe devem, por quebrarem o contrato com sua mineradora e, sorrateiramente, manda Marcelo despistar seu Tico e Zé Beltino, levando-os até a gruta para que assim possa ficar sozinho com Zefa Leonel em sua casa. Descaradamente, ele decide fazer uma proposta para lá de indecente à mãe de Quinota. Eu estava arrodeando esses dias todinhos antes de vir aqui, Zefa Leonel. Esperançosa em não ter que pagar a fortuna que o Unha de Fome está lhe cobrando, ela pergunta: tu reconsiderou o valor da dívida? Porque isso que o senhor quer que nós pague é praticamente impossível. Ele olha para Zefa com um tom misterioso e desabafa. Todos esses meus dias com Deodora, rapa pé pra lá, pompa pra cá, festança arrumada, que só me fez gastar dinheiro, me fez perceber uma coisa. Ela então manda Ariosto parar de prosa fiada e desembuchar logo. Fale, homem, que eu não tenho todo o tempo do mundo. Completamente obcecado pela mulher de seu Tico, o velho descarado diz: ficar ao lado de Deodora todos esses dias só me fez perceber, me fez ter a certeza que a única mulher da minha vida depois de Manuela será você. Ela se assusta e, ao ouvir, diz baixinho no ouvido de Ariosto: fora da minha casa, antes que eu grite e seu Tico, ao lado de Zé Beltino, apareça para te botar em seu devido lugar. Sem um pingo de vergonha na cara, ele sorri e diz: eu já dei conta disso. Só estamos eu e você aqui, Zefinha. Marcelo agora é o meu braço direito e levou o matuto do seu esposo, mais Zé Beltino, para olharem a Gruta Azul. Engolindo em seco ao perceber que está sozinha ao lado do velho ceboso, ela logo retoma a coragem e diz: mas não seja por isso, meu trabuco tá logo ali. Um tirambaço garanto que faz estrago. Pegando na mão da garimpeira, ele pede para ela se acalmar e garante: eu vim em missão de paz. Só escuta o que eu tenho a dizer. Depois você toma a sua decisão. Ele então faz uma proposta para Zefa e diz que ela tem até a noite para responder. Mandarei Deodora para o cabaré, ficaremos sozinhos, eu e você, Zefa Leonel. Me dê uma noite ao seu lado e prometo que esqueço todas as dívidas. Ela fica em choque e Ariosto, sem deixá-la responder, diz: quero a resposta hoje à noite, estarei lhe esperando em minha cama. Ele pega o chapéu e vai embora, dando um beijo roubado em Zefa, que fica atônita, sem nenhuma reação. Seu Tico chega em casa ao lado de Zé Beltino, reclamando que Marcelo tomou o lugar de Arthur no comando da exploração da Gruta Azul. Não sei não, painho, eu não confio nada nesse caba. Pois é, meu filho, Arthur, além de honesto, é da família. Não sei como aquele filhote de Carcará teve coragem de demitir o próprio filho. Zé Beltino continua a reclamar de Marcelo, mas é interrompido por seu Tico ao ver Zefa Leonel cabisbaixa na cozinha. Que foi, mainha? Aconteceu alguma coisa? Foi aquela cascavel da Deodora? Ela esteve aqui? Zefa fica em silêncio, sem responder uma só palavra, e seu Tico, percebendo a situação,
manda Zé Beltino os dar licença. Deixa eu falar com a sua mãe só um minutinho, depois você fala mais ela. Ele consente com a cabeça, dizendo que vai alimentar o gado. Mas, nesse momento, eles escutam alguém batendo na porta. Zefa, ouvindo, sai correndo para abrir e dá de cara com um oficial de justiça. Vocês têm até o final de semana para pagar a dívida com a mineradora Rocha Bruta, sendo o proprietário o senhor Ariosto Evaristo. Com voz trêmula, ela pergunta: se não o quê, doutor? Se eu não conseguir pagar, acontece o quê? O funcionário público responde: se não conseguir, vocês serão despejados e sua casa irá a leilão. É melhor que paguem. Ele dá o aviso com a intimação. E nesse momento Zefa vai ao chão. Não pode ser, não pode ser. Nós precisamos pagar essa dívida. Precisamos pagar de todo jeito. Com lágrimas nos olhos, ela lembra da proposta indecente que Ariosto lhe fez. Tem um jeito desse desinfeliz perdoar a nossa dívida. Um único jeito. Ressabiado, seu Tico então pergunta: que jeito seria esse? E Zefa fica pálida. Enquanto isso, em conversa com Deodora, Ariosto pede espaço à dona do cabaré. Tô precisando de ficar sozinho essa noite para modo de espairecer a mente. Estranhando, ela pergunta: mas que bicho lhe mordeu? Achei que nós estava se dando bem, nos entendendo. Ela tenta o abraçar e, se esquivando, o Unha de Fome reclama: tu tá me dando prejuízo, Deodora. Eu preciso pensar, descansar a mente, coisa de homem. Fazendo beicinho, a víbora diz para Ariosto não se zangar por ninguém ter comparecido ao evento que ela fez em sua casa. Cada um desses murrinhas que rejeitaram o meu convite irá pagar caro. Muito caro. Enraivecido, ele diz que Zefa nunca daria tamanho prejuízo a ele. Tem mulher que levanta o homem, já outras só servem mais para afundar. Já lhe disse que preciso de um tempo só. Vás embora, vá. Se sentindo desprezada ao ser comparada novamente com Zefa Leonel, Deodora fica ensandecida, voando em cima de Ariosto, que a segura. Deodora, vá embora antes que eu fique fora de mim. Amanhã nós conversamos, mas hoje me deixe só. Desconfiada por Ariosto querer tanto ficar sozinho nessa bendita noite, ela o questiona. Quer ficar sozinho mesmo? Ou tem mais alguma coisa que você está escondendo? Ele afirma que não, e em pensamento diz para si mesmo: essa será a noite que terei Zefa todinha nos meus braços. Deodora nem ninguém poderá atrapalhar essa grande realização em minha vida. Vendo que Ariosto está com um olhar distante, ela o pressiona, mas logo é levada à força até a saída ao lado de Cira. Fora, vocês duas! Hoje não quero ver a cara de nenhuma de vocês! Ele bate à porta, e Cira, fofoqueira, pergunta o que foi que aconteceu para Deodora. Na casa dos Leonel, Zefa acaba contando sobre a proposta sem vergonha que Ariosto lhe fez a seu Tico, que fica furioso. Ele tá achando que minha mulher é igual à peçonhenta da Deodora, mas eu acabo com esse caba, com as minhas próprias mãos. Zefa tenta acalmá-lo e, enciumado, o matuto diz: tu nem pense numa coisa dessas, vice? A gente pode até voltar para a Pindaíba, mas tu há de continuar sendo uma mulher honrada. Ela fica cabisbaixa, preocupada sobre como se meteu nessa terrível situação, e Zé Beltino, escutando tudo da porta do quarto, entra e fala em voz alta: a culpa foi minha, mainha. A culpa foi todinha minha. Se eu não tivesse ouvido Blandina e acertado esse contrato com Ariosto, nada disso teria acontecido. Com sangue nos olhos, ele diz que chegou a hora de resolverem essa história com Ariosto de uma vez por todas. É questão de honra, mãe, por sua honra e a honra de nossa família. Ele pega o trabuco e seu Tico vai junto. Preocupada de que possa acontecer o pior, Zefa vai atrás do restante da família. Seu pai e Zé Beltino foram atrás de Ariosto. Nós precisamos pará-los antes que aconteça o pior. Eles ficam em choque, e já na frente do Unha de Fome, seu Tico deixa Zé Beltino de guarda, enquanto ele entra para tirar essa história a limpo com o Crápula.
Vigie a entrada para modo de garantir que ninguém atrapalhe o que eu hei de fazer com esse filhote de carcará. Pode deixar, painho. Faça o que tiver que fazer, que eu tô aqui fora te dando a maior cobertura. Acaba com aquele pilantra sem vergonha. Seu Tico entra na casa e, ao abrir a porta, escuta a voz de Ariosto de longe. Sabia que você iria vir. Tu também não resiste aos meus encantos, que eu sei, diz o ordinário com voz galanteadora, pensando que se trata de Zefa. Venha logo. Estou lhe esperando nos meus aposentos. Tem do bom e do melhor aqui para você. Ele coloca a champanhe, mas ao virar de costas e ver que se trata de nada mais, nada menos que seu Tico Leonel quase cai para trás. Você aqui, cadê Zefa? Eu estava esperando por ela e não um matuto mal acabado feito o senhor. Sem perder tempo, seu Tico pega Ariosto pelo colarinho e grita: Quem tu pensa que é para pensar mal assim de minha esposa? Empurrando o matuto, Ariosto grita: Um homem de verdade que jamais a trocaria, diferente de você, que não pode ver um rabo de saia. A briga se instaura e neste momento Arthur chega. Vocês estão brigando de novo? Feito duas crianças no chão? Será que não tem juízo? Se levantando, seu Tico Leonel grita: Quem não tem juízo é esse desinfeliz do seu pai, querer comprar a mulher dos outros como se fosse mercadoria. Embasbacado com o que está ouvindo, Arthur pergunta: Que história é essa, pai? Foi isso mesmo que eu ouvi. Sem paciência, Ariosto diz que isso não é da conta de Arthur. Para te falar a verdade, nem parte da minha família tu faz mais, assim como da mineradora. Então, o que eu faço ou deixo de fazer não é da sua conta. Seu Tico entra no meio e fala: Esse sujeitinho desgramento deu até o final de semana para nós pagar a dívida, senão ele irá penhorar a nossa casa. Arthur fica possesso e o seu sogro continua. E para esquecer essa dívida, ele propôs que minha mulher se deitasse com ele por pelo menos uma noite. Ficando a par de toda a situação, Arthur, furioso, vai para cima do pai. Como pode minha afinada mãe um dia ter olhado para o senhor? Ariosto consegue se soltar e diz que não sabe o que Arthur está fazendo ali. Fora da minha casa! Vocês dois! Fora! Rua! Seu Tico sai com Arthur e logo avista Zefa chegando com toda a família. E o mocinho promete: Fiquem tranquilos, vocês não irão perder a sua casa, e eu já sei até o que fazer para ajudar. Ele sai e logo no dia seguinte, Arthur vai ao cartório pegar a documentação deixada por sua mãe, Dona Manuela, e ao ler, se dá conta de que, além de ser dono da casa onde seu pai vive, também é sócio majoritário da mineradora Rocha Bruta, pois sua mãe deixou a parte dela na empresa todinha para Arthur. Ele fica de boca aberta. Essa empresa é minha por direito. Sem pensar duas vezes, ele vai correndo atrás de Ariosto com a papelada em mãos. Ou você esquece essa dívida com os Leonel, ou quem será demitido será você. Sem entender nada, Ariosto pergunta sobre o que Arthur está falando. Quem lhe deu esse direito? Achar que pode assim me demitir, me destituir da minha própria empresa. Mostrando a documentação a Ariosto, Arthur diz: Minha mãe, com a partida dela, eu virei sócio majoritário da mineradora. E se você continuar pressionando os Leonel, quem será demitido será o senhor. Sem conseguir acreditar no que está ouvindo, o velho cavalão se desembesta e começa a rir. Você? Sócio majoritário? Conta outra, Arthur. Ele pega o documento, mas ao ver que de fato é uma documentação original assinada em cartório, o crápula fica se roendo de raiva. Não pode ser. Manuela fez isso comigo. Ela passou a parte dela da empresa todinha para um bastardo feito você. Ele começa a quebrar tudo à sua volta e Arthur avisa: Não adianta. O senhor pode quebrar, pintar e bordar. Mas se não aceitar que essa dívida com os Leonel seja findada, quem está fora da empresa é o senhor. Aos berros, Ariosto grita: Nunca! Isso nunca! Aqueles matutos terão que pagar a dívida,
Ou eles pagam ou aceitam a minha proposta que fiz a Zefa. Indignado, Arthur diz que Ariosto deveria ter vergonha por ter proposto algo tão sujo à mãe de Quinota. O senhor pensou que ela fosse quem? Que fosse igual a Deodora, foi? Se fazendo de coitado, ele apela. É sério que tu há de fazer isso com seu próprio pai? Quem lhe deu de comer, de vestir? Tu vai virar as costas para mim, Arthur. Sem papas na língua, ele responde. Mas até agora, antes de o senhor descobrir que sou sócio majoritário da mineradora, eu era apenas um filho bastardo. Não foi isso que o senhor disse? Tentando fazer a cabeça do mocinho, Ariosto diz que foi na hora da raiva. E pedindo desculpas diz, reconsidere o que estou lhe falando. Aquela matuta da Quinota só quer te usar para modo de ajudar a própria família, mas eu sim sou seu pai. Sem dar ouvidos, Arthur pergunta mais uma vez. Se o senhor não anular a dívida, eu mesmo anularei. Mas aí, Ariosto, tu será demitido. O que tu escolhe? Sem aceitar que está prestes a perder para os Leonel, o crápula grita. Eles vão ter que pagar, até o final de semana. Senão, eu mesmo despejo um por um. Com um sorriso no rosto, Arthur fala. Pois então tu tá demitido. Quem manda na empresa agora sou eu. E diferente do senhor, não quero um só centavo dos Leonel. Ele vira as costas, deixando Ariosto rangendo os dentes, que rapidamente liga para Marcelo. Venha para cá agora, nosso plano azedou. Querendo se ver livre de Arthur para que ele não ajude a família de Quinota, ele propõe a Marcelo um plano para lá de sujo. Se Arthur me demitir da empresa, não só eu saio perdendo, mas você também. Ele propõe levarem Arthur novamente para o cativeiro, e Marcelo dá para trás. Arthur é o meu melhor amigo, não posso fazer isso com ele. Sem dar ideia, Ariosto diz, amigo lá, eu te conheço, Marcelo Gouveia. Tu só pensa em si mesmo e, mais do que isso, é ganancioso. Tu tá dentro ou não tá? Querendo continuar a explorar a Gruta Azul, Marcelo diz que aceita, mas com uma condição. Não trisque num só fio de cabelo de Arthur. A gente deixa ele naquela casa abandonada e mandamos Jordão levar comida todos os dias. Eles fecham o trato, e Marcelo vai correndo atrás de Arthur com a ajuda de Ariosto para colocar o plano em ação. Porém, o que eles não esperam é que Zefa, junto de seu Tico e Zé Beltino, ficaram de tocaia, e os dois pilantras acabam sendo pegos no pulo. Eu sabia que a vida do meu genro estaria em perigo depois que ele resolveu me ajudar. Sem pensar duas vezes, Zé Beltino amarra Marcelo e Ariosto com a ajuda do pai. E Arthur, ficando são e salvo, perdoa a dívida dos Leonel. Deixe aí abaixo se você gostou de saber que Arthur será a verdadeira salvação dos Leonel e se inscreva no canal para não perder nenhum resumo de No Rancho Fundo. Beijo!